Olá, meu nome é Danusa Aquino, eu sou psicoterapeuta. Eu queria falar sobre como educar os filhos sem bater. Isso é uma coisa muito séria, principalmente para nós brasileiros, latinos em geral, que crescemos com essa concepção errada, né, de que bater educa, bater não educa. É uma violência doméstica e em algumas situações pode ser até um crime, né? Então eu quero explicar para vocês um pouco do que eu falo com os meus clientes, com as pessoas em geral que eu trabalho com elas. É, Toda criança ela tem a mente bastante plástica, ela está aprendendo, ela está absorvendo, ela é como uma esponja, ela absorve tudo que está no ambiente dela. Então, se o ambiente é um ambiente de paz, de colaboração, de comunicação, de diálogo, essa criança vai aprender o que ela precisa aprender, os valores que estão sendo passados pelos pais, sem nenhum problema. Ela vai criar parcerias com os seus pais. Mas se a criança está num ambiente onde tem a violência doméstica, onde tem gritos, onde ela apanha todos os dias, onde ela tem que ter medo das pessoas que estão cuidando dela, ela não vai desenvolver da forma mais amável possível. Ela vai desenvolver uma tendência a ser uma criança agressiva, a desobedecer ainda mais, a ser uma criança com problemas de comportamento, etc. E o nosso cérebro, quando nós somos pequenos, ele precisa de diversos estímulos para que a gente possa aprender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não deve, o que é o momento certo do seu desenvolvimento para fazer e o que não é o momento certo do seu desenvolvimento para fazer. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela quer explorar tudo, ela quer subir em cima das coisas, ela quer segurar e jogar as coisas. Ela não está fazendo isso propositalmente para quebrar um objeto ou para machucar ela mesma ou para machucar uma outra pessoa, mas ela ainda não tem essa habilidade de saber que se ela pegar um objeto e jogar, ele pode acertar em alguém, pode machucar, ou se ela subir em cima de uma cadeira, ela pode cair e machucar, ou se ela pegar um copo de vidro e deixar ele cair, ele vai quebrar. Então isso tem que ser explicado, bem explicado para a criança, com diálogo, com carinho. Ela tem que usar materiais que são apropriados para a idade dela, para o desenvolvimento dela, se ela ainda não entende o que é um copo de vidro versus um copo de plástico, que ela tenha a oportunidade de usar mais os copinhos de plástico até que ela possa realmente entender que o vidro quebra e que ela pode segurar de uma forma diferente. Então, tudo isso é parcerias, tudo isso é comunicação, tudo isso é diálogo. Aí muitas mães me perguntam, os mães, pais ou avós, quando cuidam dos netos, perguntar, mas como é que eu faço isso sem bater? O menino não está desobedecendo, o menino não quer fazer, o menino ou a menina não tem um comportamento bom. Cada criança é de uma forma, mas em geral essa regrinha serve para todo mundo. Você fala com educação, com carinho para a criança uma vez. Você fala pela segunda vez com um pouco mais de firmeza e olhando para a criança, você para tudo que está fazendo, chega perto da criança e fala com a criança. Se a criança não entendeu ou não quer fazer ou continua tendo uma atitude que não é desejável ou que é uma atitude negativa, você diz para aquela criança, ok, vem comigo, eu vou te colocar num lugar para você refletir, para você pensar que você vai ter que ficar aqui sozinho, sentado por alguns minutos, que é o que nas escolas eles chamam de quiet time, né? Que é o tempo quieto ou o time out, que às vezes algumas escolas usam esse termo, que é o tempo fora da atividade, ou seja, sozinho, para a criança refletir e pensar no que ela está fazendo, e se ela acalmar e ficar bem, ela, né, porque passa as emoções, qualquer emoção negativa que a gente tenha ou qualquer emoção difícil, com 1 minuto e meio ela passa. Então esse tempo é para ela também deixar o corpo relaxar,
né, as emoções relaxarem e ela poder pensar, refletir. Quando ela tá mais calma, ela pode voltar à atividade. Se tiver tendo briga entre coleguinhas ou irmão, mesma coisa. Se a criança tá jogando as coisas e você já falou que não é para jogar, a mesma coisa. Claro, depende da idade, né? Cada coisa vai depender da sua idade. Se uma criança de 1 ano ou 2 anos está jogando um objeto, não é porque ela está tendo um problema de comportamento, é porque ela ainda não aprendeu. Está ainda numa fase de desenvolvimento que ela precisa ainda aprender como manipular os objetos, como brincar. E geralmente os brinquedos de criança são coisas que não quebram, né? São plásticos ou coisas assim nessa idade. Mas depois que ela já sabe, por exemplo, um menino de 6, 7 anos já sabe que se ele jogar uma coisa de vidro no chão vai quebrar. Então, você pode dizer para ele, se você continua fazendo isso, que está errado, que não é legal, que não pode, a gente vai ter que colocar uma consequência. E isso é o diálogo. Isso é a parceria. Você pode fazer parcerias com qualquer coisa dentro de casa que é difícil, às vezes, o seu filho te escutar. Por exemplo, outros pais têm muita dificuldade para fazer os filhos comerem, por exemplo, vegetais, né? Porque a criança agora quer comer só porcaria. Então, se você pôs um prato lá de comida para o seu filho e falou, olha, isso aqui é uma comida saudável, eu quero que você coma mais vegetais, mais frutas, mais grãos, né? Que é o arroz e feijão, no caso. E se ele não quer comer ou tá falando que quer outras coisas, etc., você pode fazer parcerias, falar assim, ok, se você comer os seus vegetais que são mais saudáveis, as suas frutas, os seus grãos, depois eu posso te dar uma coisa que você gosta, talvez um chocolate, ou um doce, ou um sorvete, que é uma coisa que não é muito saudável, mas que pelo menos com essa parceria você consegue fazer os acordos para a criança fazer o que você quer e ter um pouquinho de conforto naquele lado que ele quer também. Então, não é que você vai estar sempre dando a ele uma gratificação, mas a gratificação pode ser qualquer coisa que você ache que é apropriado. Se não for necessariamente um doce, porque doce não é bom, você pode combinar com essa pessoa, com essa criança, por exemplo, de dar a ele 10 minutos de um programa que ele queira assistir, ou de um vídeo ou um brinquedo que ele queira brincar. Em troca, ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça, que é importante, e você explica por que é importante. Por que é importante comer esses vegetais, por que é importante comer esses grãos, essas frutas, o que isso está fazendo no seu organismo, né? Que está ajudando você a ficar mais saudável, a crescer, etc. Você pode criar parcerias, por exemplo, se a criança não está fazendo as tarefas de casa, né? Principalmente as crianças mais velhas, a partir de 7, 8 anos, que já podem colaborar em pequenas tarefas dentro de casa e você quer que eles façam para que eles aprendam a ter um pouco mais de independência, de responsabilidade, de dividir serviços e tarefas dentro de casa para ajudar um pouco. Se ele não está fazendo, você pode também usar essa estratégia de fazer parcerias, de fazer, ok, você faz isso, né? Vamos supor que a tarefa da criança é arrumar a cama dela, arrumar os objetos de escola, arrumar a pasta dela e mais alguma coisa que você queira que ela faça. Aí no final da semana, se você contou, ok, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, desses 5 dias, 4 dias você fez suas tarefas sem eu precisar de brigar, sem eu precisar falar de novo. Então no fim de semana você vai ganhar um presente qualquer, um passeio ou uma quantidade pequena de dinheiro. Vamos supor, você fala, vou te dar 25 centavos se você fizer a sua tarefa a semana toda, sem eu precisar ficar falando muito. Então, tem vários tipos de parceria que você pode fazer com a criança que ajuda a melhorar o relacionamento em casa, ajuda a melhorar o comportamento e você não precisa bater. O bater, ele cria um medo na criança, porque é uma violência. Então, no cérebro, ele interpreta o quê? Que isso é uma ameaça para a vida dele, e ele tem que sobreviver a essa ameaça. Do mesmo jeito que a gente tem esses medos que são reais, quando vem um carro e esse carro vai te atingir, você tem medo de morrer, você tem que sair correndo, né?
O seu organismo também reage quando o seu pai ou sua mãe ou seus avós vêm para cima de você com agressão, com gritos, com essa atitude violenta. Então, a criança reage com a mesma sensação de que ela tem que fugir ou de que ela tem que brigar, né? Que é o fight or flight, aquela sensação dentro do nosso organismo, e ela vai jogar hormônios, que são hormônios de estresse, né? De negativos dentro do organismo, e ela vai ficar com medo. Então você não vai criar a parceria, a amizade, a colaboração. Você vai criar um medo, e essa criança vai ter medo de você, vai ter medo de explorar a vida, vai ter medo de conquistar coisas, vai ter medo de experimentar coisas novas, e pode crescer uma criança que vai ter ansiedade, que vai desenvolver uma depressão, ou que vai ter vários tipos de outros traumas. Por quê? Porque ela sofreu violência em casa. Esse vídeo é bem curto, bem simplificado, claro que isso poderia falar sobre isso durante várias horas, mas é só para dar uma introduçãozinha e ajudar os pais a entender que existe outras formas de educar os filhos em casa. Primeiro, com bastante diálogo, com bastante parcerias, com esses acordos, né, que você pode fazer com a criança para, se ela fizer algo que você quer, você dá a ela uma gratificação. E no último caso, quando nada funciona, você colocar dá à criança uma consequência. Se ela está comportando mal, ela está fazendo uma coisa de propósito que não é positiva, você coloca ela num tempo sozinho, sem nenhum brinquedo, sem nenhum amigo, sem nenhum jogo, para ela pensar e refletir. E aí, na hora que ela estiver pronta, você conversa, explica tudo e fala para ela que agora nós vamos fazer esse acordo. Se você comportar desta forma todos os dias, você vai ter tal coisa como gratificação. Se você não comportar, vou ter que tirar alguma coisa, né, que você gosta. Talvez vou tirar seu computador, seu telefone, ou o que seja, por uma semana, por um dia, por 2 dias, de acordo com o tipo de comportamento e a gravidade do comportamento, tá? Então, vai essa dica aí. Se vocês quiserem saber mais, entra no meu site www.danusa.org, manda uma mensagem que eu respondo para vocês, tá bom? Um abraço.